O Justiça e Você está no ar. Nesta edição, você vai ver como estão sendo as discussões sobre a utilização dos leitos de UTI nas unidades do SUS no Rio Grande do Norte. E ainda, o que é a judicialização da saúde pública e o que está sendo feito para auxiliar o trabalho dos magistrados nas decisões que envolvem pessoas com doenças graves. E também o saldo positivo do primeiro balanço das audiências de custódia em Natal e os efeitos da nova lei que oficializa a mediação extrajudicial no Brasil. Fique conosco, o Justiça e Você volta em instantes, mas antes disso, você confere os fatos que marcaram o Poder Judiciário Potiguar esta semana. Até já! O secretário de Estratégia e Governança do Conselho da Justiça Federal, Ivan Bonifácio, esteve em Natal para debater a importância da governança para aprimorar o serviço prestado pelo Poder Judiciário. A palestra ministrada aos magistrados e servidores do Tribunal Regional Eleitoral fez parte da apresentação do planejamento estratégico do TRE para os próximos 5 anos. O Brasil passa hoje por uma crise política e o papel do eleitoral, imagino, não é só que já é feito de uma forma brilhante realizar as eleições, mas também, como disse há pouco a desembargadora Zeneide, a presidente do tribunal, estar nas escolas orientando a população, principalmente os jovens, sobre a importância do voto, criando uma nova cultura para a gente poder transformar esse Brasil num Brasil melhor. Com isso, a gente pretende sensibilizar a todos nós que fazemos o TRE, no sentido de que, primeiro, aprimore essa prestação jurisdicional, segundo, faça com que o TRE saia de dentro dessas salas e vá para as escolas, e vá para as universidades, e vá para o eleitor, enfim. A Secretaria de Gestão Estratégica do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte criou um novo sistema para automatizar o envio da produtividade mensal dos juízes e das serventias judiciais ao Conselho Nacional de Justiça. O sistema GPS Jus foi apresentado aos assessores judiciais e servidores dos gabinetes dos 15 desembargadores da Corte. Além de agilizar o envio e facilitar o trabalho de pesquisa, o novo sistema privilegia a segurança nessas atividades. A ideia é que a gente faça um sistema único que concentre justiça em números, justiça aberta e metas do CNJ, que são as metas prioritárias. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte deu início no mês de novembro ao mutirão de conciliação do 2º grau. Cerca de 480 processos que tramitam na 2ª instância foram selecionados para participar do evento. A iniciativa faz parte de uma campanha nacional e se estende até a Semana Nacional de Conciliação. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que somente na área da saúde já são quase 250 mil processos tramitando nos tribunais brasileiros. É a chamada judicialização da saúde. Focada nesta demanda que não para de crescer, a Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte está estudando novas formas de trabalhar estes processos. Juízes da capital e das comarcas do interior do estado participaram da qualificação. A maioria em busca de atualização sobre uma pauta cada vez mais comum nas varas e juizados especiais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. As ações envolvendo o direito à saúde. Essas causas de saúde hoje são grande parte da demanda que entra no judiciário e são as mais complexas, né? Porque a gente trabalha com saúde da pessoa, o bem da vida, então o magistrado tem que estar muito bem preparado para tomar sua posição na hora de decidir, principalmente quando vem liminares e tutelas nesse sentido. O curso foi ministrado pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, Miguel Kfouri. Direitos e deveres dos médicos e pacientes, responsabilidade civil dos hospitais e dos profissionais, disponibilidade dos serviços de saúde e até o Código de Defesa do Consumidor estiveram entre os assuntos debatidos. Para você ter uma ideia, em 10 anos, no STJ, lá em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, que julga essas causas que não têm um conteúdo constitucional, subiram essas demandas.
em 93, 29 para 2.939, 10 anos depois. Então, hoje ainda, a gente pode ter uma ideia de como essas demandas têm crescido em número. E por isso os juízes se qualificam cada vez mais para resolver essas demandas que têm um interesse muito grande, porque a vida humana, a vida do ser humano, fragilizado pela doença, essas situações, que são situações muito delicadas, que os juízes, com muito cuidado, com muito preparo, né, julgam, também aqui no Rio Grande do Norte. Além de atualizar os magistrados sobre as demandas da saúde, o curso promovido pela Ismarne abordou a importância da criação de câmaras técnicas. No TJRN, a Câmara Técnica de Saúde foi implantada há quase um ano e tem oferecido um importante suporte a decisões judiciais relativas a esse tema. Esses conhecimentos que nem sempre, por mais que estude, como juiz é um especialista em direito, né, ele teria alguma dificuldade para chegar a essas conclusões. Por isso que esse trabalho do tribunal, dando esse tipo de assessoria qualificada e também os outros órgãos envolvidos no atendimento à saúde, isso é de fundamental importância para uma decisão boa, né, rápida e uma decisão acertada. Por meio de casos concretos, os magistrados analisaram de que forma a política do SUS realmente consegue garantir o direito à saúde. Para a juíza Valéria Lacerda, a iniciativa da Ismarne permitiu aos juízes um importante momento de reflexão sobre os desafios legais e jurídicos enfrentados no julgamento de processos na área da saúde. O TJ nas Mídias desta semana destaca a postagem no Instagram que mostra a participação do Poder Judiciário Potiguar no Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A coordenadora da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJRN, a juíza Fátima Soares, e os demais magistrados que atuam nesta área, Socorro Pinto e Davis Marques, também estiveram no evento que ocorreu em Foz do Iguaçu, no Paraná. Siga o TJRN no Instagram. Magistrados, representantes do Poder Executivo e profissionais da saúde estiveram reunidos em Natal na 3ª edição da Oficina de Direito à Saúde. O objetivo dos encontros é promover a regulação e a organização dos leitos de UTI nas unidades do SUS em todo o Rio Grande do Norte. É a 3ª vez desde junho que a Oficina de Direito à Saúde é realizada. O evento trata da regulação dos leitos de UTI no Rio Grande do Norte. A discussão é coordenada por um comitê composto pelo Poder Judiciário, Governo do Estado e Corpo Médico. O debate dos integrantes é voltado para as demandas da saúde e os critérios para o preenchimento dos leitos. As oficinas de direito à saúde são encontros jurídicos que nós temos com profissionais da saúde e do direito. Nós estamos na 3ª oficina e essa oficina vai tratar justamente da regulação dos leitos de UTI. Ou seja, nós vamos entender o procedimento do Estado quando se tem que colocar um paciente no leito de UTI. Tanto é que essa oficina está acontecendo justamente aqui, na CESAP, no local da regulação. É um momento muito bom, muito importante no SUS, né? A judicialização ela está aí, mas ela não pode ser entendida como vilão, muito pelo contrário. Nesse momento, a judicialização ela é uma grande parceira do SUS na construção das políticas, né? Nós já estamos vivendo um momento de muito amadurecimento, de muito fortalecimento do SUS através das próprias demandas, né? E o interesse em unir esses mundos, em desmistificar esses mundos, já é a grande mudança. Na 3ª edição, o foco principal dos debates foi o bem-estar e a vida do paciente. Hoje, o Rio Grande do Norte precisa de 1.125 unidades de UTI, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mas a capacidade disponível é de 479 leitos públicos e privados, apenas 30% da necessidade do Estado. Que existe uma carência, uma diminuição em relação à proporção, em relação à demanda que acontece. E aí, o que é necessário? Mesmo sem que existisse um número adequado para atender a demanda, mas havia necessidade de, através de protocolos, de fazer a regulação desses leitos. Então, esses leitos precisam ser regulados para que possa, mesmo sem existir escassez, mas existindo, que possa esse leito
ele ser entregue para uma pessoa que realmente precisa daquele tratamento intensivo. No momento que a judicialização ela fizer parte mesmo desse grande esforço que é em benefício do paciente, nós teremos muitos ganhos do ponto de vista da regulação. Então, teremos os pacientes com mais acesso às portas de entrada, aos leitos de UTI, a urgência e emergência, teremos mais leitos clínicos disponíveis e o paciente será muito beneficiado nesse sentido. Depois do intervalo, o primeiro balanço das audiências de custódia na capital potiguar e o desafio de levar o novo procedimento para as comarcas do interior do estado. Aproveite este tempo para acessar a nossa página no Facebook e conferir os principais assuntos do Judiciário Potiguar. Comente nossas postagens e compartilhe os temas da sua preferência. O Justiça e Você volta já! O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte apresentou o balanço do primeiro mês das audiências de custódia realizadas em Natal. O balanço do primeiro mês foi apresentado durante uma visita do presidente da Corte Estadual à Central de Flagrantes do TJRN. Entre os dias 9 de outubro e 11 de novembro, foram realizadas 171 audiências de custódia. Desse total, 81 detidos receberam mandado de prisão. Outros 90 foram postos em liberdade provisória por meio de alvará de soltura. Apenas uma reincidência entre os que vão responder o processo em liberdade foi registrada. Os números superam as expectativas do tribunal. E os cidadãos que eventualmente tenham sido flagrados com alguma ocorrência de crime, eles estão tendo seus direitos e garantias individuais assegurados pela Justiça Estadual. Esse é que é o grande foco, é que é o grande objetivo da Justiça, em proporcionar ao cidadão o exercício dos seus direitos básicos. Um dos plantonistas da Central de Flagrante, o juiz criminal Fábio Ataíde, ressaltou o sucesso do projeto. Ele reforça que as audiências de custódia representam um avanço na garantia dos direitos fundamentais do cidadão, além de evitar a manutenção de prisões desnecessárias. Essa audiência serve como cartão postal do judiciário. Se o judiciário já se apresenta, no momento já logo após o fato, como um órgão que deve verificar a legalidade dos atos de prisão, verificar todas essas ocorrências, isso faz com que a pessoa presa se sinta mais resignada, inclusive com a decisão de ficar presa. E em outras situações, a injustiça, quando é detectada, e é sanada, a satisfação é muito grande. Nas secretarias estaduais de Segurança Pública e Justiça e Cidadania, a realização das audiências de custódia também já apresenta reflexos positivos. Certamente foi um ganho muito grande no que diz respeito à rotatividade do próprio sistema prisional, em razão da deficiência de vagas que a gente tem. As delegacias de plantões ficavam lotadas no final de semana, onde o sistema prisional não tinha condição de recepcionar. Já é possível sentir um reflexo do resultado dessas audiências. Cerca de 52% das pessoas que são presas são liberadas já na audiência de custódia. E essas pessoas ingressariam no sistema penitenciário e demorariam mais tempo para serem soltas. A previsão do Tribunal de Justiça é expandir a implantação das audiências de custódia para todo o estado até o final deste ano. Mossoró deve ser a próxima comarca a receber o projeto. A efetivação dos direitos individuais será garantida a todos os cidadãos norte-riograndenses e nós vamos fazer um esforço muito grande, dadas as nossas limitações humanas e materiais, mas vamos fazer o possível com o que a gente dispõe para, repito, garantir ao cidadão o seu direito constitucional de ser apresentado a um juiz em 24 horas após a sua prisão em flagrante. Foram 4 anos de tramitação no Congresso Nacional até que a lei da mediação fosse sancionada no Brasil. A partir de janeiro do ano que vem, quando entra em vigor, a mediação extrajudicial torna-se oficialmente mais uma ferramenta aprovada para solucionar conflitos e evitar processos judiciais. Há anos, Maria Goretti brigava na justiça para conseguir o divórcio. Ela conta que a falta de um consenso sobre a divisão dos bens fez o processo se arrastar por muito tempo. Até que, em uma audiência de mediação, o conflito foi finalmente resolvido. Foi muito bom, porque há 2 anos a gente tentava resolver esse problema e não resolvia. Foi resolvido todos os problemas em poucas horas.
A mediação pode ser aplicada nos mais diversos casos: problemas do dia a dia, contratos, brigas de família. O papel do mediador é facilitar a negociação. Quando ele consegue, os dois lados saem ganhando. E o consenso surge sem que seja preciso buscar o Poder Judiciário. O mediador, ele não sugere o acordo. É um mediador imparcial, que é garantido o sigilo e as partes, em comum acordo, vão construir uma solução para aquele problema dela. O mediador ele é imparcial e ele é passivo nesse ponto. Ele deixa que as partes constroem. Daí, na mediação, a gente ter um índice muito alto de cumprimento de acordo, porque as próprias partes têm que apontar aquela solução como melhor para o problema delas. Por contribuir para desafogar o Poder Judiciário, a aplicação da mediação em conflitos judiciais é uma prática estimulada pelo Conselho Nacional de Justiça já há alguns anos. Foi justamente para reduzir o volume de processos que a Sexta Vara de Família de Natal fez dessa ferramenta uma rotina. E de repente você está ali falando de sentimentos, trazendo fragmentos de literatura, de textos de autoajuda, trazendo pensamentos de obras literárias, de músicas, que são temas universais e que todo mundo se identifica. Com a aprovação da Lei 13.140 de 2015, o uso da mediação passou a ser permitido oficialmente fora dos tribunais. Para isso, novos mediadores devem ser formados e centros de mediação criados em locais de interesse, como prefeituras, PROCONs, cartórios, empresas e em agências reguladoras. Esses gestores normalmente são formados pelo Conselho Nacional de Justiça, até o momento, mas me parece que essa abertura, né, ao setor privado vai gerar, sim, muitos bons instrutores que possam também estar promovendo essa política de maneira mais adequada. A magistrada coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJRN considera a lei um avanço, mas alerta para a necessidade de adaptação dos tribunais ao novo momento. A gente tem que se preparar para receber toda essa demanda de mediação. O nosso índice de litigiosidade é muito alto. Então, quando se tiver nas comunidades e nesses órgãos privados, como SEBRAE, FIERN, funcionando suas câmaras de mediação, então, que as questões que lá podem ser resolvidas, então, é melhor ainda. Quer dizer, são questões que podem ser resolvidas de uma forma mais rápida, melhor, entendeu? E sem precisar do judiciário. E o Justiça e Você volta na próxima semana, mas você continua acompanhando as principais notícias do Poder Judiciário no site do TJRN ou pelas redes sociais. Reveja o programa, deixe comentários e sugestões de temas para as nossas reportagens e também para as nossas entrevistas. Nos vemos no programa que vem. Até lá!